Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. João 14, versículo 15. Se você, minha irmã, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aleluia. 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 Jesus prometeu um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não pode ter o Espírito Santo. O mundo não pode ter comunhão com o Espírito Santo, porque essa comunhão é pelo Espírito. Mas no mundo, o Espírito das pessoas que estão no mundo está morto. Amém? Mas eu e você que nascemos de novo, temos o nosso homem espiritual religado. Amém? Aleluia! E a partir do momento em que o nosso homem espiritual é religado, nós precisamos aprender a ser dirigidos por esse homem espiritual, por esse homem interior. À medida que a nossa alma é renovada, porque ela é uma Maria, vai com as outras. À medida que ela é renovada pela palavra, ela vai conseguir discernir, ela vai entender quando é a carne falando e quando é o Espírito. E a alma vai se inclinar ou para a carne ou para o Espírito, por quem estiver mais sorte. A Bíblia diz que é uma luta, há uma luta entre carne e Espírito. Amém? Não é contra carne e alma. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: ah, mas é a mentalidade dela que é assim. É crente, mas a mentalidade dela é assim. Ela tem que renovar a mente, certo? É importante renovar a mente, mas não para por aí. Amém? Não para por aí, porque a luta é contra carne e espírito. O nosso verdadeiro eu é o nosso espírito e não a nossa alma. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito e não pela alma. Porque mesmo a alma renovada pela palavra, se vir uma direção dentro do seu espírito, a sua alma pode questionar. Mesmo ela estando renovada pela palavra. Por quê? Você vai dizer: é a palavra de Deus. Eu concordo. Você concorda com a sua mente. É apenas um assentimento mental. Não é fé. Não é ser guiado pelo Espírito. A mente concorda, mas fica por isso mesmo. Mas ser guiado pelo Espírito, um dos significados da palavra ágo lá no grego original, é ser conduzido pela mão. Então o Espírito vai pegar você pela mão e você vai ser conduzido por Ele. Amém? Aleluia! Aleluia! Mesmo uma alma renovada, se você não for guiado pelo seu homem interior, você vai ter pouco proveito na sua vida. Porque eu posso sim entender a palavra só pela minha mente e não ter transformação de vida nenhuma. Sim ou não? Amém? O nosso verdadeiro eu é o homem interior. Versículo 26 do mesmo capítulo. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disser. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 27. Deixo-lhes a minha paz. A minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbe no coração, nem tenham medo. Aleluia, aleluia. Não existe inquietação no nosso espírito. Não precisa ter medo. Aleluia.
Porque o Consolador, o Espírito da verdade, ele vai nos ensinar todas as coisas. É por isso que a alma precisa estar renovada, para que nós sejamos lembrados. Mas é no Espírito que ele nos lembra. Amém? Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá para Marcos. Perdão, Lucas 4. Lucas 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: Se és filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e o mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para o guardarem com as mãos. Eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Aleluia. A gente sabe que antes desse evento, Jesus tinha acabado de ser batizado, não foi assim? Amém? E a gente vê que a partir do momento que ele foi batizado, ele foi para o deserto e ele já estava cheio do Espírito Santo. No primeiro versículo nós vimos que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Amém? E eu já vi relatos de que essa tentação que aconteceu com Jesus foi na mente. Foi uma batalha espiritual não, um campo de batalha na mente dele, onde aqueles dardos inflamados vinham e Jesus respondia com a palavra. Se Jesus não tivesse com a mente renovada, ele não ia poder responder aqueles dardos inflamados na mente dele, amém? E a gente vê aqui tudo que o diabo falava, ele respondia com a palavra, amém? Então a gente vê aqui que quando nós passamos por opressão na nossa mente, nós precisamos conhecer a palavra para ter como responder. Por que o mundo, muitas vezes, quando as pessoas estão em opressão, estão em depressão, elas se rendem? Eu vejo assim nas redes sociais, fulano, mais uma vida que perdeu, que a depressão perdeu para ela. Mais uma vida que perdeu nessa luta contra a depressão. Por quê? Porque ela não tinha como se defender, ela só tinha armas naturais. Mas sabe que muitas vezes depressão também tem cunho espiritual, onde vem os pensamentos das inflamados na mente dela, e que somente ela tomar remédios ou fazer todo aquele tratamento que eu não descarto da psicologia como eu fiz, tomar todos aqueles remédios, mas se for algo espiritual, só isso não vai resolver. Amém? Então, se for espiritual, for uma opressão espiritual, você precisa conhecer a palavra para se defender dos dados inflamados do maligno. E a gente vê aqui que Jesus se defendeu desses dados. Amém?
E a gente vê aqui que no versículo 1 do capítulo 4 ele estava cheio. Vamos lá para o versículo 14 do mesmo capítulo. Diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Aqui ele não estava só cheio, agora ele estava no poder do Espírito. Uma coisa é nós estarmos cheios do poder. Uma coisa é nós sermos batizados pelo Espírito Santo. Uma coisa é nós orarmos em línguas. Mas outra coisa é no poder do Espírito nós agirmos. Você vê, você entende que existe uma diferença? Aleluia. Versículo 18. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lá no versículo 21, ele diz: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Aleluia. Então, no poder do Espírito, ele foi capacitado para pregar boas novas. Ele foi capacitado para ser enviado e pregar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos. Aleluia. Não adianta eu e você fazermos uma obra natural, uma obra social, se não for no poder do Espírito. Aleluia. Porque as vidas não vão ser tocadas se não for no poder dele. Aleluia. Versículo 38. Jesus saiu da sinagoga, no mesmo capítulo, e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. 40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Aleluia. 41. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: tu és filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabiam que ele era o Cristo. 42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não o deixassem. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades, e também porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas. Mas como assim? Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Ele não já estava no poder do Espírito? Ele não já estava cheio do Espírito? Então, para que ele ir para um lugar solitário? A gente sabe que quando Jesus não estava servindo as multidões, ele sempre estava em lugar solitário, né? Ele sempre estava ali orando, comunhão com o Pai. E noites de sono, virava a vigília orando, passava a madrugada inteira orando. Mas para quê? Porque se Jesus já estava no poder do Espírito Santo e já estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque ele sabia da dependência total dele, do poder do Espírito Santo. Amém? Ele sabia que ele dependia do Espírito Santo. Diga aí. O próprio Deus sabia que dependia do Espírito Santo. E porque nós, muitas vezes, queremos fazer a obra do Senhor sem depender dele. Dependendo da nossa capacidade e habilidade natural, entre aspas, que foi dado por ele. Mas dependendo apenas dos nossos talentos. Isso sim é uma loucura. Porque não tem como você fazer um trabalho espiritual, um serviço espiritual no natural. Não tem como. Não vai surtir efeito. Aleluia. É como... Sim ou não? Porque ele estaria fazendo aquilo com a habilidade natural dele, com a sabedoria natural dele.
Isso é tão comum nos dias de hoje. Nós podemos entrar em um culto onde o Espírito Santo não está ali. Onde as pessoas não estão dependendo dele para louvar, nem para pregar, nem para fazer nada. Elas podem fazer todo o culto se desenvolver, toda a obra se desenvolver, sem nem precisar do Espírito Santo, sem nele se manifestar, sem nem ter unção naquele culto. Meu irmão, isso é perca de tempo. Para quem está fazendo e para quem está aí sentado. Eu me lembro de Saul. Samuel disse, olha, espere eu chegar. Espere eu chegar, que quando eu chegar, a gente faz o serviço sacerdotal. Mas ele já estava se achando tão capacitado. Deus me escolheu para ser rei. Ele me ungiu para ser rei. Oxe, cadê Samuel? Está demorando? Deixa que eu mesmo vou fazer. E foi lá e ofereceu os sacrifícios. E isso foi tirado dele o quê? A unção. O povo percebeu. Ó o dedinho. Ninguém percebeu. E ele estava tão preocupado com a imagem dele que ele disse, ô Samuel, desce ali comigo para eu não ficar mal na fita com o povo. Quanta gente. Eu estava assistindo uma determinada live de uma referência para mim no Evangelho. De muitos anos eu cresci ouvindo essa referência. Mas como é triste, irmão. Como é triste ver uma pessoa quando ela está ali só na habilidade dela. Quando a unção não está mais. Como é triste. Eu não sei você, mas existem momentos sim que a gente está ali no louvor e a gente percebe a unção ir embora assim. Um acorde errado. Uma distração qualquer. A unção vai embora. E a gente fica ali sozinho. É a pior sensação do mundo. Eu já comentei com o Flávio. Flávio, que terrível é você estar ali em cima, sem a unção. É como se você estivesse nu diante das pessoas ali. Todo mundo vendo só você. Aleluia. E como tem isso no corpo de Cristo acontecendo hoje? Como tem isso? Pessoas porque tem uma eloquência, porque tem uma oratória muito bonita, porque falam muito bem, né? Porque tem ali conhecimento natural. E elas conseguem segurar uma multidão só nessa habilidade. Meu Deus! Se botar Silvio Santo do lado dela e ela, eu acho que ela ganha para Silvio Santo. Como ela consegue envolver a multidão. Mas quando você vai para o lado espiritual, não tem unção. É a mesma coisa de você sair de uma palestra. Você sai do mesmo jeito que você entrou. Como é sério, meu irmão. Como é sério. Vidas dependem de quem está aqui na frente. Como é sério. Como é sério você não ter nada para entregar para o Senhor. Como é sério você não ter nada para entregar para aquelas vidas. Amém? Eu acho até uma falta de respeito. Porque se as pessoas vêm para a igreja, elas vêm para receber algo espiritual. E não algo natural. Se ela quiser um stand-up, ela compra um ingresso e vai para um teatro. Assistir um stand-up. Mas aqui elas vêm para comer algo espiritual. E você é um responsável. Você que tem chamado, você que tem ministério de púlpito. É você o responsável por dar a essas pessoas alimento. Mas não é qualquer alimento. É um alimento espiritual. É o alimento que vai transformar a vida daquelas pessoas. Aleluia. Se eu tenho a minha filha e eu passo 1 ano, 2 anos ensinando a ela, filha, é dessa forma, filha, é dessa forma, e passa aqueles 2 anos e a vida da minha filha continua do mesmo jeito, será que o problema está com a minha filha ou está com o meu ensino? Se eu vou para uma sala de aula, a sala de aula tem 20 alunos, só tem um aluno com problema ali naquela matéria, um aluno. Aí, rapidamente, eu identifico que aquela criança
pode ter alguma dificuldade de aprender, alguma dificuldade cognitiva, pode estar com problema de vista. Mas quando eu tenho uma turma de 20 alunos e 15 está com a mesma dificuldade, será que o problema é dos alunos? Será que não tem algum problema no meu ensino? Eu posso até estar ensinando a palavra. Está cheio de curso online, maravilha, glória a Deus. Mas precisa ter a unção. Precisa ter a revelação do Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com Ele. Você pregar a palavra dependendo só da sua alma, só da sua sabedoria, é muito perigoso. Sabe? É muito perigoso. Uma hora ou outra, né? Pode até acontecer, você não teve tempo, Deus vai te capacitar por causa da necessidade do povo, mas fazer disso uma rotina? Não, meu irmão. Jesus gastava tempo. Jesus gastava tempo. Você precisa renunciar muitas coisas. Sim. Por que um atleta, se ele quer realmente ser um campeão, ele tem que abrir mão de tantas coisas? Tem que abrir mão de comer isso, tem que abrir mão de comer aquilo, tem que acordar cedo, não pode dormir muito tarde, tem que ter exercício, tantas horas de exercício, só pode comer tantos quilos de água, só pode tomar tantos litros de água, só pode comer tantas gramas de sal e tantas gramas de açúcar. E é ali aquela, como eu posso dizer, aquela vida regrada. E por que nós, para fazermos algo espiritual, não podemos fazer isso? Porque nós vamos dependendo só da nossa habilidade natural. Eu já vi uma pessoa que serviu a macumba, que ela, quando ia entrar na iniciação, ela teve que passar 7 dias trancada dentro de um quarto sem comer, bebendo lavagem, tomando sangue. Isso é o quê? Uma consagração para servir a demônios. E a gente, para servir ao Senhor, vai de qualquer jeito. Aleluia. Não, certo, nós temos as orações em línguas celestiais, que nós podemos estar orando em línguas enquanto nós estamos fazendo algo natural, né? Assim, tá dirigindo, tá lavando os pratos, tá fazendo uma coisa natural, tá orando em línguas. Mas o perfeito, o estilo, o padrão é o que Jesus deixou. E o padrão que Jesus deixou é você ir para um lugar isolado. Por que eu creio que Jesus ia para lugares isolados? Para a mente dele não se distrair. E hoje nós temos ou não temos estímulos para nossa mente se distrair? Ah, não, ir para morro. Para que ir para morro? Se eu posso orar aqui. Certo, você pode orar aqui, mas lá no morro você está tão isolado que vai ser mais difícil você ter estímulos. Você ter distrações. Entende? Então, se for necessário você se entrancar dentro do quarto, se for necessário você ir para o morro, para você ficar mais sensível, para você não se distrair, que seja. Dentro de casa é difícil para mim, quando meu esposo está, quando a minha filha está, porque eu estou ali para a família, não posso. Ou eu acordo mais cedo enquanto todo mundo está dormindo, ou espero todo mundo dormir para ir orar, para ir ler. Porque eu sei que eu vou me distrair, vou me dispersar. Muitas vezes o Senhor quer tratar algo comigo, mas minha agenda não dá para Ele. Isso é muito sério. Isso também a gente pode colocar não só para quem serve aqui na frente, mas sabe que o marido ele é o sacerdote do lar. Ele precisa sim suprir a esposa espiritualmente. E como é que ele vai suprir a esposa espiritualmente? Como é que ele vai suprir os filhos espiritualmente se ele não se encher primeiro espiritualmente? É uma obrigação do homem suprir a mulher física, emocionalmente e espiritualmente também, porque Deus confiou a ele para ele ser sacerdote do lar. É o primeiro ministério dentro do lar. Então, se aquele marido está vendo que a esposa na área espiritual ela está muito mal, a culpa é sua. Porque você não está sendo sacerdote como deveria. Se os filhos estão carnais, a culpa é sua. Marido, chefe de casa, você é o líder. Deus confiou a você essa capacidade. Amém? Aleluia.
Seja você exemplo, ensinar a criança no caminho que ela deve andar. O que é isso? Você tem que estar com ela. A Bíblia manda inculcar na cabeça do filho a palavra. E como você vai inculcar na cabeça do filho a palavra se você não tirar tempo para isso? Amém? E você pode sim considerar a esposa como uma filha espiritual, porque não é você que vai ensinar ela. Então você tem que inculcar assim, até na cabeça da sua esposa a palavra. A ponto de dizer que meu marido só fala em Jesus. E ter isso como um elogio. Amém? Ou sua esposa vai dizer, meu marido só fala coisa natural. Quando eu vejo meu marido falar de uma revelação, de uma coisa espiritual que Deus falou com ele, eu chego e me espanto. Amém? Aleluia, é nosso primeiro ministério. Se essa congregação não tiver bem, na igreja não vai estar, porque a igreja nada mais é do que uma reunião de famílias. Então, se as famílias não estão bem, quando a igreja como um todo se reunir, a igreja toda não vai estar bem. Se tiver uma família que não está bem, a igreja vai estar com dificuldade. Amém? Porque a igreja são famílias que se reúnem para juntas servir ao Senhor. Amém? Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20, às 21 horas. E domingo 17, às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.